A gente recebe aqui o nosso médico veterinário Marcos Rezende, colunista do Agromanhã, que hoje fala sobre os impactos das moscas na pecuária tropical, né? Tropical do futuro. Ele já está conectado com a gente. Oi, Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. Nesse feriado, mas o agro não para, né, Lilian? Tá aí, obrigada por estar com a gente ao vivo aqui, olha só. Exatamente, o agro não para, a gente segue com a nossa missão de levar informação e a do Marcos Rezende de trazer a prestação de serviços das nossas manhãs de quinta. Marcos, sempre pensamos aí nas moscas dos chifres, mas existem várias espécies, né? Conta melhor pra gente, né? O que elas diferenciam, né, conforme as regiões brasileiras? Pedro, as moscas causam prejuízos gigantescos à pecuária brasileira. Quando a gente fala de moscas, você foi na mosca, né? Porque a gente fala de mosca na pecuária, a gente pensa numa mosca chamada Hematoba irritans, ou seja, aquela mosca do chifre que realmente irrita os animais e causa grandes prejuízos. Mas, Pedro, tem muitas outras moscas. Eu listei somente três em um artigo recente, a gente comenta aqui. Eu falei da mosca dos chifres, eu falo também da mosca dos estábulos, aquela mosca maior que pica a gente, inclusive os animais, causa muita dor. E a mosca doméstica, Pedro, aquela mosquinha pequenininha que a gente encontra eventualmente em casa, é grande transmissora de doenças. Dentre as doenças, a mastite, Pedro, problema sério. Pois é, Marcos, e lendo aí brevemente esse seu artigo muito interessante, inclusive, você comenta que são mais de 17 mil espécies de moscas, né? E aí, no caso da pecuária, o que elas causam nos animais, né? Você comentou da mastite, quais outros problemas que elas podem causar nos animais? Bom, as moscas em geral, Lilian, elas podem transmitir doenças como tristeza parasitária, ceratoconjuntivite bovina, ou seja, aquela dor d'óleo nos olhos que a gente chama, pode transmitir tuberculose, pode ser vetor, né, de transmissão, porque ela vai em um animal contaminado, em uma região contaminada, e vai até outro animal contaminado e leva nas suas asas, nas suas patas, no seu corpo, esses agentes contaminantes. Então, ela pode transmitir inúmeras doenças, viu, Lilian? E em um artigo recente de uma universidade americana, eu notei, inclusive, que elas são transmissoras, podem trabalhar como vetores, né, de transmissão de mastite, ou seja, sentar em um local que tem um determinado contaminante, vai no teto do animal que acabou de ser ordenhado. A gente sabe que o esfíncter do teto permanece aberto por alguns minutos após a ordenha e por um manejo incorreto, descuido ou até mesmo a anatomia do animal, a mastite por aquele agente pode começar a acontecer. Então, Lilian, mosca é problemão. Exatamente, ainda mais em um clima tropical como nós estamos, né, Marcos? Em relação a isso, né? Como é que é esse trabalho de prevenção? Uma vez que essas moscas, elas causam prejuízos bilionários, como você mesmo falou há pouco para a gente, né? Desses valores que elas trazem. Existe uma prevenção para combater esses insetos, né? Que cheguem até onde ficam esses animais, ou até mesmo que venham causar essas doenças, né? Como você disse, que faz um trabalho de vetor, inclusive. Exato. Pedro, antes um pouquinho de falar da prevenção, você tocou num ponto muito interessante que a gente muitas vezes esquece. Tropical, o termo tropical. A gente vê aquela da carta de Pero Vaz e Caminha, né? Aqui tudo se plantando, tudo dá, né? Uma terra abençoada. Realmente. Só que produzir alimento, Pedro, em clima tropical é muito mais difícil do que produzir alimento, produzir bovinos em climas temperados. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de agentes muito maior, inclusive as moscas. Então, a gente precisa tomar atitudes para matar as moscas. Bom, a gente vai ter que sair com raquete por aí, né, Pedro? Então, o que eu vou fazer? Aquela raquetinha que é até divertida, né? Mas não é o caso, embora tenha gente que acha que isso funciona, sair matando mosca. A gente tem que, na verdade, evitar que as moscas cheguem ao rebanho ou então eliminar as moscas ainda nos seus nascedouros, que são os métodos mais eficientes que eu tenho visto. Como que a gente faz para evitar as moscas, Pedro? Olha, você pode utilizar ou produtos Puron, que funcionam bem, mas tem um período de ação muito curto, Pedro, e o que acontece é que o produtor tem que fazer reaplicação, e acaba induzindo, principalmente no leite, né? Acaba deixando resíduo no leite e torna impeditivo utilizar ele em gado leiteiro, e no corte acaba também, dependendo do produto, deixando resíduo na carne. Pode usar os brincos mosquicidas, que eles vão repelir as moscas
de subir nos animais, mas não impede a proliferação das moscas. E aí tem um outro método também, que eu tenho observado recentemente, que é a utilização de alguns aditivos, Pedro, que passam direto nas fezes e o animal ingere ele na ração, no sal mineral, ele passa bypass, que a gente chama, pelas fezes, e vai eliminar as moscas no seu nascedouro, ou seja, nas fezes dos animais, que é ali que é o nascedouro delas. Isso tem observado, Pedro, um grande resultado, não somente na infestação das moscas que estão indo para os animais, como as moscas também que estão no ambiente. Então, são métodos muito interessantes e essa utilização desse aditivo na ração dos animais, que vai eliminar as moscas nas fezes, no momento, eu tenho entendido como o mais eficiente, viu, Pedro? Muito bom, Marcos. Bem interessante isso mesmo, né? Agora, você comentou sobre a pecuária tropical, né? A gente vivenciando aí o país com questões das nossas regiões e o clima também é muito tropical. Isso muda, por exemplo, quando a gente vai para uma região de muito calor, a gente vê mais moscas, né? Isso também influencia, né? No caso da pecuária. Então, tem algumas regiões do país que, em determinado momento do ano, né, com mais calor, acaba tendo muito mais moscas também. O que fazer? Sim, Lilian, depende muito da mosca, né? Se a gente estiver falando da mosca da Stomox, que é a mosca dos estábulos, ela depende do calor, mas ela depende também da palhada, viu, Lilian? Por isso que está acontecendo muitos casos dessa mosca grandona, né, da Stomox, da mosca dos estábulos, em regiões próximas a usinas de cana ou produtores de café, porque ela se reproduz na palhinha e depois vai se alimentar nos animais e, em alguns casos, tem se tornado problema de saúde pública. No caso da mosca doméstica, o ambiente, o calor e também o ambiente com nascedouros, esterqueiras, material orgânico, frutas acumuladas, sabe, que não são enterradas ou não é calado, isso também acaba favorecendo o nascedor. E no caso da mosca dos chifres, ele tem uma característica interessante, elas têm uma determinada sazonalidade. O que é? Dependendo da quantidade de chuva, ela depende um pouco da umidade e do calor. Aumentou o calor e melhorou um pouquinho a umidade, as moscas se reproduzem de maneira muito grande e aí elas vão infestando os animais. Porém, tem outras épocas também, como agora, que parou de chover e está começando a seca, que elas vêm também com muita força. Por quê? Porque ainda existe umidade, existem as fezes dos animais, onde elas se reproduziram e o produtor não se atendeu utilizando alguma coisa para evitar o nascimento delas, e agora elas voltam, com o aumento do calor, nos animais com toda a força, eu diria até, Lilian, com toda a fome possível. Agora, por falar em fome, professor, estou com uma dúvida aqui em relação à alimentação. A gente fala muito sobre a prevenção, né, como você disse, lá no ninho, né, dessas moscas, ou onde elas, né, se originam. Também fala sobre a questão da raquete, achei sensacional a analogia. Mas e a alimentação do gado também, né? O que o gado consome também pode ajudar nesse sentido? Também algum produto que o animal pode passar no animal, ou ele pode ingerir? Eu digo nesses medicamentos, né? Por exemplo, vou fazer uma analogia, porque tem muita gente que está assistindo a gente agora, que é da cidade. A gente toma, às vezes, complexo B para evitar que seja aí picado pelo mosquito Aedes aegypti, por exemplo. Existe essa questão também dentro da pecuária, dentro dessas moscas? Dentro do gado, inclusive? Pedro, tem muita lenda. A raquete eu tenho, até eu olhei aqui para procurar, para ver se eu achava ela para matar muriçoca, viu, Pedro? Mas para mosca dos chifres, para essas outras moscas, não funciona, tá? O que acontece? Existe muita lenda, Pedro, mas o que funciona de fato é pouca coisa. Então, o que a gente tem? Você fornecer uma boa nutrição para os seus animais é fundamental para minimizar o impacto de qualquer doença que possa ser transmitida ou até da espoliação das moscas, Pedro. Porque um animal acometido por 100, 200 moscas do chifre, que é comum, tá? Ele vai passar muito tempo se batendo e vai acabar se livrando das moscas, né? E vai acabar ingerindo menos alimento. Então, ele vai ter que ingerir um alimento mais rico de nutrientes e minerais, e isso na suplementação é muito importante. E aí entra vitamina A, B, D, E, ou seja, muitas outras coisas que tem dentro desse processo. Agora, o que eu vejo, que eu tenho visto de maneira bastante importante, Pedro, é a necessidade que nós temos de aproveitar a nutrição dos animais para utilizar aditivos que que matam essas moscas, ou seja, que evitam as moscas, tanto dos chifres quanto as outras, já no seu nascedouro, nas fezes dos animais. Então, eu penso que a nutrição é fundamental, mas a gente saber o que fazer com essa nutrição, eu acho que aí vale ouro.
Exatamente essa questão que eu estava, né, pensando sobre como, dentro da própria alimentação do animal, você conseguir fazer essa prevenção. Interessantíssimo. Muito obrigado, viu, Marcos? A gente tem alguma dúvida também dali, né, Li? Pois é, Marcos, olha, a gente está te explorando hoje. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente está falando da pecuária bovina. As moscas atacam também outros animais, né? Também que fazem parte da pecuária, mas também suínos, frangos, ou isso é mais característico de bovinos? Ataca todos os animais, inclusive nós, Lilian. Inclusive nós somos atacados. Aí são, como você disse, são milhares de espécies de moscas, né? Elas vão buscar o seu pastejo, ou seja, a gente chama de pastejo, né? Elas vão sugar outros animais, inclusive aves e cães. Então, isso é algo que é problemático para outras espécies. A gente vê como exemplo o mosquito palha, que é transmissor da leishmaniose visceral nos cães e também dos seres humanos, ou seja, transmite sim. Elas picam sim os suínos. No Nordeste, Lilian, existe um problema bastante grave com as moscas na transmissão de doenças nos caprinos e ovinos. Então, há a necessidade da gente ficar muito atento se esses insetos estão incomodando, se eles estão presentes nos nossos rebanhos. Estando presente no rebanho, Lilian, nos bovinos, nós temos os nossos métodos de combate. Eu sempre falo ali do brinco, que é muito eficiente. Eu gosto também da utilização desses aditivos na dieta para eliminar as moscas. No caso, se forem as galinhas, a gente pode utilizar na ração também, mas tem que cuidar das cerqueiras. Se é no ambiente que tem frutas, Lilian, mas não tem animais, tem frutas, aí nós precisamos recolher as frutas e também utilizar alguns produtos sem resíduo, lógico, para o solo, para combater, para tratar aquele resíduo orgânico, né, para evitar que as moscas se proliferem. Ou seja, mosca, Lilian, a gente precisa cuidar dos animais, mas principalmente precisa estar de olho nos nascedouros. Se os animais permitirem que, ao ingerir um alimento, eles ajudem a gente a combater os nascedouros, aí melhor ainda. Perfeito, uma excelente mensagem, inclusive até na semana que nós estamos falando sobre tanta questão ambiental, de sustentabilidade, né? Celebramos nessa segunda o Dia Mundial do Meio Ambiente, falando sobre exatamente isso, saúde animal, bem-estar animal. A gente sabe que é um ciclo e ele é muito importante ser respeitado, porque isso tudo é uma exemplificação de como o nosso agronegócio, como o setor produtivo, pecuário, está amplamente debruçado sobre a questão do meio ambiente. Marcos, muito obrigado pela sua participação, mas antes, aquele seu serviço de sempre, o seu @, nas redes sociais, inclusive vai encontrar esse artigo que o Marcos Rezende escreveu, tão importante, falando sobre as moscas. Agora o Pedro me deu a responsabilidade de colocar o artigo lá, viu? Com isso, mas é só me procurar lá no Instagram, @marcos.rezende com demudo, eu tô lá com as minhas dicas pecuárias. Estou atrasado, viu, Pedro? Vou atualizar isso hoje no feriado. Combinado. Marcos, obrigada. Semana que vem a gente te espera. Até lá, um ótimo feriado para você. Um abraço, meu amigo, bom feriado.